A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e já estamos no ar, pastora Dayana Mello aqui conosco nesse domingo especial, programa especial de Natal, hein? Hoje, agora, faltando o quê? 2 dias apenas para o Natal, está se aproximando, né? Essa data, digamos assim, a data mais emblemática, né, do ano, quando se fala de um feriado, quando se fala de reunir a família, as famílias param, né? O mundo para o dia 25 de dezembro. Mas por quê? A paz do Senhor é um tema bastante assim interessante, porque são datas que se iniciam novos ciclos, se fecham alguns, e é um momento de reflexão. E muitas das vezes, quando abordamos sobre o tema natalício, a maioria das pessoas não sabem o que é o Natal. É baseado somente em convívios, em prendas, em presentes, não é? E o Natal ele vai muito mais além do que presentes, porque o maior presente o Senhor já nos deu, que foi Cristo, né? Que foi enviado para morrer pelas nossas vidas. Então, rapidinho, pastora. Então fique com a gente, porque nesse episódio você vai saber qual é o verdadeiro significado do Natal. É certo que, é verdade, pastora, que antigamente, né, não há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós, quando nos reuníamos à mesa no dia 25 para cear, se falava, né, que aquilo ali era para lembrar o menino Jesus, né? Seja nos presépios que se fazia, seja nas orações, mas hoje em dia é algo normal, é mais um feriado, é mais um aniversário, é algo comum. Então hoje, para você que tem alguma dúvida ou que de repente esqueceu qual é o verdadeiro significado do Natal, está conosco a pastora Dayana Mello. Ela que tem 43 anos e é de Goiás. Mais uma goiânia aqui conosco, diretamente de Pontalina, em Goiás. Agradecer, pastora, pela sua participação conosco. Já estava esperada, tempos e tempos, mas esse foi o dia que o Senhor preparou. É verdade. E esse é o tema que Deus preparou para hoje, para estarmos falando aqui. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de saber, né? Na verdade, se você voltar aí uns 6 episódios mais ou menos, você vai ver ali do evangelista Kemp Souza, que falou para nós sobre o revestimento do imigrante. E lá ele ficou devendo a nossa lembrança, né? Para nossa bancada. E aqui se faz, aqui se paga. Hoje a pastora Dayana, né, que é sua esposa, veio e trouxe o seu presente, né? Está aqui muito bem representado. O que foi que ele mandou, pastor? Olha, ele mandou aqui em espanhol um livro sobre a vocação e o chamado pastoral, tá? O escritor é o nosso amigo pastor Isaac Lima, ali de Madrid. Então ele trouxe esse presente. Dá para entender super bem, tem algumas palavras que em espanhol, mas pesquisa, dá para compreender. E é um livro muito interessante. Quem tem o desejo no coração, aí explica bem sobre o chamado pastoral. Muito bom. Eu tenho 2 amigos no trabalho que são venezuelanos, né? Falam espanhol. Qualquer coisa, se alguma dúvida, eu pego um deles lá para ler comigo. Olha, pastor Isaac de Lima Júnior, né? Ali na Espanha, a vocação e o chamado pastoral. Muito obrigado ao evangelista Kemp Souza por ter lembrado, e vai ficar aqui, olha, mais um para nossa coleção de livros. Eu tenho que começar a ler, porque quando era um era mais fácil, agora já são aqui, olha, 5 livros, 5. É porque eu tenho um outro que a gente ganhou também, da missionária Rose, que não está aqui, que é um presente pessoal que ela também deixou, eu tenho que começar a ler. E eu agradeço muito ao evangelista Kemp Souza, mas ele é uma coisa, a senhora é outra. O que você trouxe para deixar para a gente também aqui na bancada, pastora? Olha, eu trouxe esse chaveirinho, que é um projeto Saras, né? Vamos falar sobre o Saras. Pode aproveitar e falar agora mesmo sobre o Saras, esse projeto top. Esse é um projeto de mulheres que nós começamos há um ano, em novembro.
Então, o significado de Saras é sarar, amar, restaurar e adorar o Senhor. Então, tem sido um trabalho de formiguinha, tem sido, como um amigo nosso diz, que ele tem sido um braço da igreja, e é verdade. E ali a gente tem trabalhado com mulheres, e no evento de um ano foi para a família. E foi um trabalho muito bonito. E o ano que vem estamos aí com novidades e estamos empenhadas a divulgar mais e mais. Então eu trouxe esse chaveirinho do Grupo Saras. Ainda minhas parceiras do grupo ainda não receberam, você está recebendo. Olha só. Em primeira mão. Eu tenho uma que vai ficar com inveja de mim. É que vocês têm uma integrante do Saras que eu sou, não poderia nem falar isso aqui, mas eu sou apaixonado por ela, sabe? Nossa, quando eu olho para ela, o coração bate forte. Forte abraço para minha esposa Josi, né, que também faz parte ali do Saras. E eu vou dizer, ó, ganhei primeiro que você. Vou pôr aqui. Muito obrigado, pastora. E esse projeto, para você que quiser conhecer, participar, ele é dedicado a mulheres, tá bem? Tanto que o nome é bem sugestivo, Saras, é um nome feminino, né? São mulheres cuidando de mulheres, né? E é realmente uma bênção, tem impactado muito aqui, né? As portuguesas, né, que participam, não só as portuguesas, mas as imigrantes brasileiras também. É aberto ao público. Qual que é? Vocês têm um Instagram, pastora? Temos sim. Tem? Pode deixar para o pessoal entrar em contato. Saras Portugal. Saras Portugal. Salve esse Instagram, já mande ali uma mensagem para você saber onde será a próxima reunião, tá bem? Eu super indico. Uma bênção. Vamos lá. Falamos aqui dos nossos presentes, tá tudo certo, ninguém tá devendo nada para ninguém, né? Quero agradecer aqui ao corpo presente. Rapaz, nós temos aqui um corpo de hoje de jurados aqui universitários, olha. Estão tudo sério olhando pra gente, né? Aqui um forte abraço ao evangelista Kempis, ao também o pastor Lucélio Moreno, que vai estar conosco domingo que vem. Não perca, hein? No nosso último episódio do ano, o pastor Lucélio Moreno vai falar, sabe, sobre o quê? Pré-tribulacionismo, né? Tem gente que é pós, tem gente que é pré, tem gente que não é nada, tem gente que nem sabe o que é. Pronto. Para você que tiver curiosidade, não esquece. Domingo que vem, pastor Lucélio Moreno está conosco aqui também, diretamente dos estúdios Magalhães, juntamente também com o apóstolo Lyndon Johnson. Não sei se a senhora conhece. Ó, Lyndon Johnson, da igreja Rio Bote, que também a pastora Diana faz parte. Para você que está procurando uma igreja ou que de repente de alguma forma será tocado pela palavra do Senhor nessa manhã, às 18 horas, na igreja Ministério Apostólico Reobote, em Pedroso. Só você jogar no Instagram ali, ó, Reobote, já vai chegar no endereço. Ou procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja evangélica, para você receber uma palavra. Também agradecer a presença aqui do Pedrinho, diretamente aqui o nosso produtor, né? E vamos partir para frente agora. Pastora Diana Mello. Então, qual é o verdadeiro significado do Natal? Antes, eu gostaria de perguntar à senhora. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para a senhora? Para mim, é aquele que me dá forças para levantar a cada manhã. É aquele que, como diz a palavra, ele excede a paz que excede o entendimento humano. É aquela paz que, em meio a dias difíceis, adversidades da vida que todos nós enfrentamos, ele me dá força para prosseguir e agarrar naquela esperança que um dia ele vai voltar para nos buscar. Então, Cristo é amor, ele é paz, ele é alegria, é aquele também que ele é o meu conselheiro. Como diz Isaías, é o maravilhoso, é o príncipe da paz, ele é meu conselheiro. É aquele que a cada manhã me aconselha no meu devocional. Então, Cristo é algo que o dicionário humano não tem uma palavra para definir. É o amor, é o aconchego, é aquele que ele não olha como nós olhamos. Ele olha vendo sempre uma solução para cada um de nós. Porque nós olhamos com olhos de, muitas das vezes, de apontar o dedo. E Jesus, ele luta conosco até o fim. Ele não fala assim, isso está perdido, não.
ele vai além. É verdade. É tão lindo, né, quando o profeta diz assim, olha, o nome dele vai ser maravilhoso, né? Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Esse Jesus que nós estamos apresentando nessa manhã, aqui, ele é o mesmo, não é, pastor? Ele não mudou, né? O seu aniversário, digamos assim, o seu nascimento, ele continua tendo o mesmo propósito, né? Porque Cristo, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então era necessário que ele nascesse. E nós sabemos, não vamos entrar nesse mérito, que o dia 25 de dezembro não foi exatamente a data que ele nasceu, porque a Bíblia não diz exatamente a data, né? Mas essa foi a data que nós escolhemos, né? Que o mundo escolheu para prestigiar ele. O problema é que, ao passar dos anos, está se deixando de lado. Então, é por isso eu achei interessante nós falarmos sobre esse tema hoje, do verdadeiro significado do Natal. E eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para falar aquilo que Cristo colocou no seu coração. Qual é o verdadeiro significado do O Natal? sentido do Natal é, primeiro, quando se fala em Cristo, a palavra Cristo resume ao amor. E é o momento que as pessoas se alegram, é o momento que as pessoas querem estar reunidas com a sua família, é o momento de alegria. Quando se fala em Natal, não é, os preparativos, é o momento de alegria. E quando Cristo, esse nascimento, o porquê de uma árvore de Natal ser em triângulo? Por que ela é sempre, toda árvore de Natal ela é em triângulo? Que ela vem representando Pai, Filho e Espírito Santo. É um triângulo de uma trindade, que representa Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos também a estrela, não é? Que nós vamos falar sobre os Reis Magos, que era a estrela que conduziu eles até onde Jesus tinha nascido. Então, essa estrela, o que representa? Ela vem representar o caminho que leva a Cristo. E é muito lindo quando eu leio lá em Mateus 2, que a estrela, ela conduzia os reis magos. Só que eles foram até o palácio do rei Herodes. E muitas das vezes nós relacionamos Cristo com parte financeira. Mas Cristo é simplicidade. Tanto é que ele nasceu numa simples manjedoura. E eu aprendo com essa passagem daquela estrela levar os reis magos até Jesus, que cada um de nós somos uma estrela. Não importa se você é uma estrela grande, uma estrela pequena. E quando você estuda sobre as constelações, cada estrela tem o seu lugar. Umas brilham mais, umas são maiores, outras são menores, mas o importante é o resultado final, que é levar as pessoas até Cristo. E eu vejo cada um de nós como essa estrela, como diz ali em Mateus capítulo 2. Você é uma estrela, não importa se o brilho do meu irmão é maior do que o meu. O importante é levarmos as pessoas até esse Cristo. Esse Cristo que é esse conselheiro, que é esse aconchego, que é esse, às vezes, muitas das vezes durante a madrugada eu tenho muito pouco sono, durmo muito pouco. E às vezes meu marido, amor, você dormiu mal. E às vezes naquele momento eu falo, Senhor, Jesus, doce Espírito Santo, me aconchega. E o Senhor, ele nos aconchega. Então nós somos essa estrela, independente do tamanho dela, do brilho dela, mas cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu lugar. E a palavra diz que o Senhor, ele conhece cada um pelo seu nome. Então o importante não é o brilho, não é o tamanho, o importante é você conduzir as pessoas até Cristo. Isso é o mais importante. Então esse é o papel da estrela, né? Que simboliza a estrela de Natal. E falamos também sobre velas, sobre a grinalda, que é aquela grinalda que representa a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo. Então aquele arcozinho que muitas das vezes nós colocamos na porta, Sim.
simboliza a coroa de espinhos que O foi verdadeiro colocada. significado dela é este, né? Porque muitas das vezes as pessoas enfeitam sua casa, mas nem sabem o porquê. Então, a árvore representa isso. A estrela representa o guia que nos levou até Cristo, né? E a grinalda representa a coroa de espinhos. E a vela? E as luzes? Por que tantas luzes? Porque ele veio nos trazer luz. Andávamos em trevas e ele nos trouxe para a luz. Então, isso significa a vela, as luzes de Natal. Então, é interessante, muitas das vezes, quando nós conversamos com alguém que não é cristão, eles não sabem o motivo. E os presentes, as prendas, representam quando os reis magos levaram os presentes para Jesus, não é? Trouxeram. Aí é o símbolo desses presentes, é quando eles levaram. E o mais interessante, o importante de nós sabermos o real significado das coisas é que elas vão sempre ter aquele significado. Ninguém vai usurpar aquilo, né? Nós temos inúmeros casos ou exemplos de coisas que elas têm um significado, mas com o passar do tempo, o mundo ele acaba usurpando e dando um novo significado à mesma coisa, né? Um exemplo, por exemplo, o arco-íris. O arco-íris ele sempre representou a aliança de Cristo, ou melhor, de Deus com Noé, não é? Quando ali após o dilúvio e Deus falou assim, olha, nunca mais eu vou acabar com o mundo com água. Aí pôs um sinal no céu. Na verdade, o nome certo nem é arco-íris, né? É Arco da Aliança. Arco da Aliança. Arco da Aliança. Pronto. E esse arco foi uma promessa de Deus sobre a vida do homem que nunca mais derramaria, que o mundo acabaria em água, não é? Então, sempre que aparece um arco-íris, é Deus falando sobre o arco da aliança. Por que eu imagino assim a importância desse símbolo? Principalmente naquela época, né? Porque até então não tinha chovido, né? E aí choveu e aconteceu aquela desgraça, não é? Foi uma desgraça total, acabou com tudo. E depois disso voltou a chover, não é? Então, imagina assim, era necessário vir a chuva e na hora que a chuva começava, você pode ver que quando inicia uma chuva, automaticamente inicia-se em algum lugar um arco-íris, né? E aí eles olhavam o povo pensando assim, né, os que entraram na arca, né? E depois aqueles que foram surgindo novamente, olhavam, opa, começou a chover, eu acredito que dava até um medo, né? Nossa, será que vai acontecer de novo? Aí Deus mandava o arco-íris, não, tá ali, a aliança que Deus fez conosco, não vai acontecer nada. Mas por que eu falei disso? Porque hoje a gente vê que o arco-íris é usado por um outro símbolo ou por uma outra coisa. E, biblicamente, né, tem coisas que aconteceram que elas nunca deveriam perder o significado. Né? Hoje nós vamos falar do Natal, mas também nós temos o exemplo da Páscoa. Né? O que coelho tem a ver com ovo? Né? Coelho nem ovo bota. Não é? O que coelho tem a ver com chocolate? Então, são coisas que se você for pegar realmente o verdadeiro significado da Páscoa, né? Quando o anjo da morte vinha, né, para matar, para tirar a vida ali do primogênito, na verdade ele pascou, né? Ele veio pascou por cima dos lares onde tinha o sangue ali do cordeiro e por isso ele não matou aquele primogênito daquele lugar. Então, Páscoa vem de pascoar. E aí, hoje em dia, se virtualizou, já ninguém sabe mais de nada disso. E é esse o nosso medo com o Natal, né? Porque realmente o Natal é algo, não vou dizer que é algo mágico, mas é algo que envolve muita coisa, né? A minha esposa mesmo fala para mim, ontem mesmo a gente estava passeando, ela disse assim, amor, eu sou apaixonada pelo Natal. Isso que ela falou para mim, né? Porque é um momento que, querendo ou não, a gente olha, né? É o nascimento de Jesus Cristo, desse homem que se entregou, que ele veio, nasceu, né? De uma forma simples, de uma forma até humilhante, digamos assim. Porque até uma pessoa bem pobrezinha tinha um lugarzinho para nascer, nem que fosse no fundo de um quarto, né? Mas ele veio numa manjedoura, né? E ali numa estalagem, num celeiro qualquer, provando a humildade dele. E hoje, quando a gente vai festejar esse momento,
quando você lembra realmente o que significa isso, o que realmente quer dizer o Natal, você se sente muito amado. Eu, por exemplo, me sinto muito amado e me sinto constrangido ao mesmo tempo, né? Porque ele é amor, né? Ele passou por tudo isso por nós, mas a gente não merece. Eu falo assim, eu não merecia que esse Jesus Cristo passasse por isso. Interessante quando a senhora falou que os reis magos, eles, né, mesmo guiados pelas estrelas, eles foram bater aonde? No palácio, porque eles esperavam um rei, né? Um rei, de repente, não, com certeza o rei vai nascer no palácio. E foram procurar onde não deveriam, não é? Mas, enfim, pode continuar, pode ficar à vontade, só que é algo que eu gostaria de pontuar, até na estrela que a senhora falou, né, pastora? Realmente, a estrela emite luz, né? A estrela, o verdadeiro papel da estrela é emitir luz, né? Emitir luz é emitir vida. O sol, a gente sabe, né? A estrela aqui central, né, do nosso sistema, do nosso sistema solar, ela emite a luz para nós, para o nosso planeta, é o que nos dá a vida. No dia que essa estrela morrer, que inclusive vai acabar, né? O Sol, os cientistas dizem que é. Também não vamos estar preocupados com isso, que é daqui 4,5 bilhões de anos, não vai ter problema. Mas um dia o hélio que ela possui, juntamente com o hidrogênio, eles vão deixar de se fundir e vai acabar. E ela vai morrer, né? Vai deixar de existir. Eu acredito que o cristão, né? Nós também, que somos estrela, como a senhora falou, somos luz, no dia que a gente deixar de emitir essa luz que irradia, né, de Cristo, né, para a humanidade, vai perder todo o sentido a nossa vida, né? A gente vai também morrer. Mas a senhora estava falando ali dos reis magos também, não sei se a senhora gostaria de pontuar algo sobre. Antes de falar dos reis magos, quando você falou sobre o Arco da Aliança, tem algo muito profundo no Arco da Aliança, mas vai ficar para uma próxima vez, sobre as cores do Arco da Aliança. As 7 cores. É algo muito profundo, as cores celestes, tem algo ali muito forte. Depois fica para uma próxima vez para a gente falar sobre isso, tá? Então aqui em Mateus, no capítulo 2, que eu quero, não vou estar lendo todo para não estender muito, eu quero aqui no versículo 2, que diz assim, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. É interessante esse texto, que aqui fala que está se cumprindo o que estava escrito pelo profeta. E o tema que nós colocamos também foi o cumprimento da promessa, né, Micael, para o dia de hoje. E aqui, essa profecia, ela está em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2 e 4. Essa mesma profecia que os reis magos falaram para Herodes, justamente, né? Olha, a gente veio aqui e tal, porque está se cumprindo uma profecia que o profeta Miqueias, ele já profetizava isso. No versículo 2 e 4 de Miqueias, capítulo 5. Então, aqui vem falado, né? E no 4 diz assim ainda, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até o fim da terra. E eu amo quando todo tipo de história que nós vamos ler, tem sempre ali. Por mais que seja um incrédulo, Cristo ele vai sempre estar presente. Ele está sempre ali marcando o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, não há como tirar Cristo da história. Não, eu não creio que ele morreu, mas ele está ali, marcando o antes e depois de Cristo. Então, é maravilhoso. Então, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, ela virá. Porque aqui se cumpre uma promessa que é o nascimento de Cristo. O profeta Miqueias, ele falou, olha, ele vai nascer em tal lugar, vai ser assim, assim. E aqui nós vemos esse cumprimento dessa profecia.
E voltando um pouquinho, né, nós falamos sobre os adereços do Natal e nós podemos falar também sobre a obediência também. Quando o anjo aparece para José. O presépio, o que representa o presépio nos dias de Natal? Ali está representando o nascimento, como foi José, Maria e Jesus. Então ali o presépio ele representa o dia do nascimento de Cristo também. E aqui em Mateus, no capítulo 1, vem dizendo o anjo dando as coordenadas para Maria. Olha, ele se chamará Jesus para José. Então ele dá as coordenadas. E é lindo quando eu vejo que José vê aquele sonho e além dele receber aquele sonho, ele obedece. Então, para a promessa de Deus, ela chegar e alcançar as nossas vidas, é necessária a obediência. E eu sempre falo que muitas das vezes você não vai ouvir a voz de Deus, né? Tem aqui a palavra, que a palavra é o nosso guia, a bússola. Mas o mais importante é sermos obedientes e praticantes da palavra de Deus. É o que José fez. Através dessa família de Maria e José, a promessa de Deus se cumpriu. O que foi profetizado em Miqueias veio se cumprir aqui. É porque eu acredito que não é para qualquer um, né? Você já pensou? Você ir, na hora que for conhecer a tua esposa, né? Depois de toda ali, digamos, o rito, né, do casamento judeu, tudo, e aí de repente José chega ali para conhecer Maria e ela tá já com um buchinho já grande, né? E ele acho que se assustou. Ih, rapaz, que negócio é esse? Olhando com olhos humanos, é claro que, né, que ela teria conhecido outra pessoa, né? E ele vai dormir, acho que bravo, né? E com certeza ela chega para ele e fala: não, meu amor, é porque vai acontecer isso, isso e isso. O anjo falou comigo e eu acho que ele não estava botando fé mesmo, não estava mesmo. Mas aí o anjo vem e fala para ele, né? Não temas em receber Maria. É interessante que todas as vezes, eu gosto de falar sobre isso até, que todas as vezes que um anjo aparecia para alguém, as pessoas hoje têm só abrindo um parênteses, pastor. As pessoas hoje têm uma impressão de que um anjo é uma coisa muito bonita, né? Você vê, eu vi um anjo, nossa, com 2 asas e isso e aquilo, aquele cabelinho enroladinho, loiro. Pronto. Mas todas as vezes que um anjo aparecia para alguém na Bíblia, ele dizia, a primeira coisa que o anjo dizia o que era? Não temas, né? Que é uma coisa muito, muito estrondosa, muito escandalosa, né? Outro dia eu vi até uma ilustração de como seria um anjo com tantos olhos, com isso, com aquilo, com asas. E eu acho que dava muito medo mesmo, dava um pavor, porque a primeira coisa que o anjo falava logo para a pessoa que ele aparecia era não temas. E ele disse para José, né? Olha, não temas em receber Maria, isso, isso, isso. E José obedeceu, né? Obedeceu e honrou, né? Honrou Maria, porque realmente não era qualquer um. Então eu vejo que Cristo, ele veio... Deus, na verdade, preparou, né, esse casal para cuidar de Jesus, né, para educar Jesus durante o período que eles precisaram fazer isso. Porque, querendo ou não, Jesus era uma criança, né, que precisava de cuidados ali quando bebê e tudo. E não era qualquer pessoa, porque assim, as pessoas que estão nos assistindo podem ser, digamos, católicas, e elas acham, não sei porquê, que nós, como cristãos evangélicos, que a gente detesta Maria, que a gente não ama Maria ou coisa assim, né? A única coisa é que a gente não santifica ela, né? Porque santo só é Cristo. Mas Maria, ela teve um papel extremamente importante na educação e na criação de Jesus Cristo. Na verdade, Maria foi um modelo a seguir, né? Um exemplo de mulher. E voltando a falar sobre promessas, em Mateus, no capítulo 1, aqui mais uma vez vem falando, né? No versículo 22 e 23 de Mateus 1 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, Obedeceu. e recebeu a sua mulher. Então, aqui, mais uma vez, a promessa de Deus vem se cumprindo. O que foi falado, né, vem se cumprindo. E na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, não será diferente. As promessas que Deus tem para cada um de nós, ela vai se cumprir. Quando se fala de promessas, né, promessas de vida, promessas pessoais, né, a senhora acredita então que todos nós temos um propósito, um plano de Deus. Deus tem um plano na nossa vida, né, individual, digamos assim. A palavra diz que Deus, ele nos predestinou, né? Muitas das vezes muita gente é apegado com signos, eles vivem uma vida de umas cartas, mas a palavra me diz que Deus, ele tem um predestino para cada um de nós. Quando se diz um predestino, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu vou escolher o Micael, eu vou escolher A, B ou C. Não. Deus, ele tem um predestino para cada um. Agora, cabe cada um de nós querer entrar neste caminho. Quando Jesus, ele vem nos dizendo que ele é o caminho, a verdade e vida. Só que Jesus, ele não fala que esse caminho, quando eu entrar nesse caminho, será fácil. Não tem momento nenhum a palavra dizendo. Mas esse caminho me garante que a verdade vai vir. E quando essa verdade vem, eu começo a ter vida e vida em abundância. E você começa a ter um relacionamento com Deus e o Espírito Santo, ele começa a trabalhar no seu coração projetos de vida, promessas que muitas das vezes Deus até usou alguém. Ou surge dentro de você mesmo um desejo, né? Quando você começou esse projeto Dominical Cast, eu creio que foi o Espírito Santo que trabalhou isso no seu coração. E você começa a construir esse trabalho e vai desenvolvendo. Só que não é mágica. Muitas das vezes, no domingo o pastor falou isso. E foi muito profundo o que ele falou lá. Que muitas das vezes nós queremos impor, coloca o Espírito Santo numa caixinha e nós queremos impor o nosso desejo a ele. E quando nós nos submetemos a Deus, nós entendemos que as promessas vêm e é uma coisa tão natural que quando nós nos apercebemos, nós já estamos vivendo promessas de Deus. Hoje você está em Portugal, você está vivendo projetos que você não pensou em viver, mas hoje você está aqui vivendo com a sua família. Da mesma forma, eu e meu esposo. Há 22 anos quase em Portugal. Onde estávamos há 22 anos? Então, o propósito de Deus, a forma como Deus trabalha. Então, muitas das vezes nós vamos ter que negar, porque José se submeteu ao seu orgulho, à sua vontade, para que viesse se cumprir o quê? Um plano de Deus. E era um plano de Deus que ia além do entendimento, era um plano de salvação para uma humanidade. Não um plano de salvação, não só projeto para ele. Muitas das vezes nós passamos por situações na nossa vida, não que merecemos passar, mas é necessário passarmos para se cumprir as promessas de Deus. Mesma coisa é quando vamos e olhamos para José do Egito. O que ele passou para chegar a governador. E o mais lindo daquela palavra é quando ele encontra com os irmãos. Ele poderia tirar uma satisfação com os irmãos, não. Mas ele simplesmente falou para os irmãos, olha, vão e ele apazigou. E não haja contenda entre vós pelo caminho. Então é lindo. Então a forma como Deus trabalha na vida de cada um é algo extraordinário. Só que no início da nossa caminhada nós não entendemos assim. A gente já quer o resultado final, né? Quem é que não quer ser governador do Egito, né? Só que assim, Deus ele vai te fazer a promessa, mas ele nunca vai te revelar o caminho dela. Verdade. Ser preso, ser jogado no calabouço. Ele vai fazer a promessa, mas porque se ele revela o caminho, você já não vai querer ir. Se ele revela o processo, você vai querer recuar. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. A nossa carne quer uma vida facilitada.
É verdade. É aquele negócio. Ah, quem de nós aqui iria andando daqui para Lisboa? Ninguém quer ir andando daqui para Lisboa, ninguém vai. Mas se lá no final, se lá em Lisboa tiver 1 milhão de euros esperando, é mais quem vai querer ir, né? O resultado a gente quer, a gente não quer passar pelo processo. É verdade. É, Então José, como a senhora bem falou, pelo que eu entendi, ele tinha o direito de escolha, de não obedecer, digamos assim. Ah, não, eu não quero saber disso, não é para mim, escolhe outro, deixa a Maria para lá que eu vou seguir minha vida. Ele poderia ter dito isso, não é? Mas ele escolheu passar Pelo processo. pelo processo. É verdade. E hoje, né, após 2024, agora 2025 anos, nós, graças a esse menino, né, que nasceu ali naquela manjedoura, nós temos uma esperança, né, de talvez não estarmos vivendo o melhor momento, né, de nossas vidas. Eu não sei como é que se encontra você, a tua família nesse momento, não é, as tuas situações, mas uma coisa é certa. Esse Jesus que nasceu numa manjedoura, ele tem poder. Hoje ele tem toda a autoridade e poder para fazer tudo, né? Tudo novo, se for necessário. E o que a senhora acha, pastora Dayana, no caso? Por que que hoje, né, no seu entender, por que que hoje está se perdendo cada vez mais o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal? O que que as pessoas estão buscando hoje que estão deixando de lado esse Jesus? Hoje, a vaidade, eu vejo na nossa infância. Hoje a vaidade tomou conta das nossas vidas de uma forma assim muito invasiva. E eu trabalho na área da beleza, eu tenho visto isso de dia a dia, né? E o egocentrismo. Hoje cada um, e nós cristãos também temos que mudar essa mentalidade, né? E a iniquidade, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas nós não podemos fazer parte desses muitos. Nós não podemos ser estes muitos que têm se esfriado desse amor. Então temos que cultivar. E hoje eu vejo o egocentrismo. Então cada um quer resolver o seu problema da sua casa, da sua família, e por aí vai. Hoje o amor tem se esfriado e a compaixão e a misericórdia, ela tem que estar mais chegada às nossas vidas. E tem faltado muito isso. Eu vejo por nós, na minha casa, muitas das vezes, você não quer atender, você não quer perguntar como a pessoa tá, porque você não tá com paciência. Não quer se envolver, né? Não queremos nos envolver. E tem faltado muito isso. Então, a iniquidade, o pecado, ele tem esfriado. Mas nós não podemos fazer parte desses muitos que a palavra diz. O amor de muitos esfriariam, mas não de todos. Mas de muitos esfriariam. E temos que voltar, né, a esse primeiro amor. Aqui, e eu falo que sempre Natal, Ano Novo é aquele tempo que a maioria das pessoas fala: eu quero começar uma vida diferente, eu quero fechar um ciclo, iniciar um ciclo novo. Mas que esse ciclo novo seja juntamente com o Senhor. Porque Ele, quando nós decidimos Ele nas nossas vidas, Ele começa a trabalhar. E muitas das vezes eu falo que a ovelha, né, que a palavra nos compara a ovelha, uma ovelhinha, quando ela quebra uma pata, o seu pastor, ele pega ela no colo. E ele alimenta e ele cuida, fica com ela no colo até ela sarar. E ele alimenta. Então, muitas das vezes, situações menos boas na nossa vida vai acontecer para que estejamos no colo do Pai Celeste. E ali o Pai nos alimenta para que não viemos apartar dele. Porque tem pessoas que nunca vai sair da prova, porque o mais importante para Deus é a salvação da alma. Tem pessoas que nunca vão alcançar nada, porque Deus quer não, porque Deus, ele conhece o nosso temperamento. Cada um de nós aqui tem um temperamento diferente, mas o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter. E muitas das vezes esse caráter, ele precisa estar aqui no colo do Pai,
com a patinha machucada, para que o Senhor venha nos alimentando, curando, sarando, para que a gente venha não perder a nossa salvação, porque isso é o mais importante. É o exemplo do carro, né? Tem crente, falando de crente mesmo, tem crente que só vive com o carro na reserva. No domingo tá na reserva o carro, vai para a igreja. No outro domingo o carro tá na reserva, vai para a igreja. Porque no dia que tiver com o tanque cheio, vai para longe, mas não vai para a igreja. Se eu estiver mentindo, deixa no comentário aí. Rapaz, o tanque tá cheio hoje, eu vou dar uma volta lá em Lisboa, né? Eu vou pro balneário, não sei para onde. E é verdade. Porque, na verdade, pegando um gancho do que a senhora falou, né, pastora? Cristo, ele tem todo o poder, né? Deus, ele tem todo o poder. A gente, às vezes, diz assim pro Senhor, ô Senhor, me dá uma casa, ou me dá um carro, me dá, sei lá, qualquer coisa, bens materiais. Deus, ele não... Aí as pessoas dizem assim, ah, Deus está trabalhando nisso. Não, Deus não precisa trabalhar nisso, não. Ele tem todo o poder para fazer alguém, se for preciso, te dar uma casa aqui, ou fazer você ter uma inteligência grande para, de repente, bolar uma estratégia para você mesmo conseguir. Mas não, ele não precisa de tempo para te dar algo. Ele precisa forjar o teu caráter e o teu coração, né? Muitas vezes a gente não recebe algo, não é porque Deus não quer dar, não, ou porque ele não pode de forma nenhuma. Somos nós que não estamos preparados para receber as boas dádivas do Senhor. Porque o mais importante para ele, como a senhora bem pontuou, é que um dia a gente vai morar com ele, né? É a salvação. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Jesus Cristo não tinha necessidade de vir ao mundo se não fosse com o plano de salvação, né? De nos salvar, de pagar o preço, né? Tanto que quando ele se aproximou, né? Depois de 30 anos ali do Jordão, João Batista olha e fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Foi esse mesmo Jesus que nasceu nessa manjedoura, que se batizou e que se entregou na cruz. Porque uma coisa é a gente vir para esse mundo e não saber como que vai ser, né? Nós que somos mortais. A gente nasceu, né? Um dia, e a gente vai viver aqui, sei lá, 30, 40, 50, 100 anos, 120 anos, e não sabemos como é que vai ser. Mas quando Jesus Cristo veio, ele já sabia, né? Como que ele ia morrer, como que ele ia se entregar. Por mim, por você, por todos nós. Então, esse é o verdadeiro significado do Natal. É o nascimento de Cristo. E algo muito interessante também, porque quando fala na palavra que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Então, quer dizer, antes de Deus preparar o mundo, então o plano de Deus de salvação sobre as nossas vidas é algo extraordinário. Por que nós, que servimos a Deus, não vamos projetar também nossas vidas? Porque muitas das vezes nós fazemos a nossa vida no oba-oba de qualquer maneira. Vivemos da fé sim, não é isso que está em questão. Mas projetar, se Deus fez um plano de salvação para nós, por que vamos fazer de qualquer jeito? Não é? É verdade. Então, assim, é projetar também a nossa vida para que o Espírito Santo venha confirmar as promessas dele sobre nós. E é lindo ali em no capítulo 16, quando Jesus chega e Marcos ele chega e fala assim, no versículo 14 de Marcos 16, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. No Marcos 16, versículo 14. É extraordinário é muito rico esse livro de Marcos, quando ele fala que finalmente é como se a gente estiver olhando e achar que Cristo nunca vai voltar. Muitas das vezes a maioria do cristão ele fica assim, ele perde aquela certeza que Jesus vai voltar. E aqui Jesus aparece e fala finalmente. E esse grande dia ele vai chegar e vamos falar finalmente ele veio nos buscar. É algo maravilhoso quando a gente lê aqui, finalmente. E que a gente não venha perder esse gozo dentro de nós, essa convicção que Jesus vai voltar. Porque muitas das vezes nós andamos com ele
estamos vivendo os milagres dele, mas temos dúvida, será que é mesmo? Eu amo aquela passagem quando aquele, e numa próxima eu quero contar essa experiência, quando aquele pai chega até Jesus com o filho endemoniado. Ele apresenta e Jesus fala para ele que tudo é possível àquele que crê. E aquele homem fala assim, ajuda a minha incredulidade. Hoje nós estamos aqui do lado de Cristo, mas muitas das vezes nós questionamos se Cristo vai fazer ou não. E aquele homem abriu o coração para o Senhor e falou, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não creio que o meu filho pode ser curado. Aí Jesus ele fala, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Às vezes nós limitamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. E você chega numa altura da sua vida que você olha, você não almeja uma casa, um carro, porque ele é suficiente. Como eu demorei a entender que Cristo ele é suficiente na minha casa e na minha família. E todo o resto ele vai acrescentando. Então ele é suficiente. Então que nesse início, nesse ciclo, né, que ciclos possam se fechar, um novo possa se abrir e Cristo venha a ser o centro da sua vida. Agora é uma oportunidade, né? Muita gente, na verdade, faz do final para o início do ano um momento, né? Digamos assim, é um momento para fazer tudo diferente, né? Tem pessoas que esperam a virada do ano. Vamos virar, virou o ano. Parece que assim, virou o ano, mudou de calendário, as coisas vão mudar. Nós sabemos que não é assim. Se nós estivéssemos gravando de repente em junho ou julho, eu iria até dizer, mas vamos aproveitar então que estamos no final do ano, né? Faltando aí praticamente uma semana para o ano de 2025. Mas hoje mesmo, né? Neste domingo, né? Não sei o momento que você está assistindo, mas hoje mesmo você tem a oportunidade, né? Mais uma vez a palavra está chegando até você e não é à toa, né? Jesus Cristo falando para você, olha, o meu nascimento naquele dia foi por você também. Não só a minha morte, mas eu nasci por você. Porque eu achei interessante algo que a senhora pontuou, pastora, que a gente às vezes nem liga para as coisas, né? Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, vive de qualquer jeito. Já pensou se Deus, ele também não ligasse para a humanidade? Não é? Já tinha acabado com tudo, já tinha exterminado tudo. Ninguém seria capaz de cumprir os mandamentos, de ser uma pessoa correta, íntegra, 100%, não é? Foi por isso que Deus mandou o próprio Jesus Cristo para essa terra, porque ele sabia que só ele seria capaz de cumprir, né, toda a lei e de se entregar por nós. Então ele não disse assim, não, o Micael eu vou descartar ele, não quero mais saber dele não. Não, ele me deu uma nova chance, ele deu uma nova chance para a senhora e está dando uma nova chance para você que nos assiste. O ano está virando agora? Pronto, então aproveite a virada do ano também para fazer tudo diferente, né? Eu acho que a maior coisa que a pessoa pode tomar, o maior passo nesse momento agora, seria entregar a vida a Cristo, né, pastor? Sem dúvida. Reconhecer que de fato Jesus Cristo, aquele mesmo que nasceu na manjedoura, aquele mesmo que foi presenteado ali pelos reis magos, né? Aquele menino que nasceu de uma forma simples, que viveu de uma forma simples e morreu de uma forma humilhante, né? Foi por mim e foi por você, né? Esse é o verdadeiro significado do Natal, não é, pastor? É o momento de renovar as esperanças ali, de relembrar, né? De relembrar realmente o verdadeiro significado. Então, quando você for cear daqui a 2, 3 dias, quando você estiver no momento ali da tua virada da ceia, que você lembre de fazer uma oração e lembre de dar os parabéns ao aniversariante, né? Porque hoje em dia, eu achei uma coisa interessante um dia desse que eu vi, uma analogia. Eu vou fazer o seu aniversário. A pastora, vai ser aniversário da pastora Daiane. Aí eu vou dizer, ô irmão Kempis, o que a pastora Daiane gosta? Ela gosta de torta de frango. Aí eu disse, ela gosta de lasanha. E eu preparo tudo. Um prepara a torta, um prepara a lasanha, o outro prepara. O que você vai trazer, apóstolo? O apóstolo vai trazer o refrigerante ali, o sumo,
né? O pastor Lucélio vai trazer ali o arroz cearense, não, é maranhense, né? Vai trazer o açaizão lá do Pará. Pronto, todo mundo preparou a festa pro aniversariante. E vamos fazer uma surpresa. No dia do aniversário, tá todo mundo reunido, comendo e bebendo. Só quem não tá? O aniversariante. Esqueci de convidar a pastora Dayana pro aniversário dela. Basicamente é isso que acontece nas ceias nos dias de hoje. 25 de dezembro, as famílias preocupam-se com tudo e todos. Convida fulano, convida Beltrano, traz comida, traz isso. Olha a mesa, tem que estar arrumado. Mas esquecem do aniversariante, que é Jesus Cristo, né? É para ele, essa festa é para Jesus, né? E mais do que apenas um dia, ele quer a nossa vida, os nossos dias, né? Então, não sei se a senhora tem mais algo a pontuar sobre o Natal, né? Mas gostaria que você ficasse à vontade para falar, porque certamente, pastor, as pessoas olham assim e dizem: ah, não tem mais jeito para mim, eu já vivi a minha vida toda, eu nasci assim, é como aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver sempre assim, né? Só falta cantar Gabriela no final. Mas a senhora, como um exemplo também de vida, de mulher, com 43 anos hoje, mas nem toda a sua vida foi dedicada a Jesus Cristo, né? A senhora também passou por momentos ali de dificuldades, passou por momentos de estar perdida realmente, né, neste mundo, mas um dia a senhora tomou uma decisão. E eu acredito que essa decisão foi a melhor escolha que a senhora pôde fazer. Ali em Goiânia foi ou foi aqui em Portugal já? Não, em Portugal foi onde nós firmamos mesmo, né? Onde firmaram. Mas a senhora, então, lá eu sempre desde criança, participava ali das escolas dominicais, sim, EBF, tudo. Mas teve um momento que saiu do caminho? Se desviou do caminho? Quando nós somos adolescentes, a gente... somos inconsequentes, que eu falo, né? Não temos noção. E depois aqui a gente pensou que veio para cá para fazer um projeto de vida e o projeto foi totalmente oposto do que a gente pensava. E aqui Cristo nos pegou. Sim. Aí geralmente, realmente virou um projeto mais de vida mesmo, né? Porque o outro projeto talvez não fosse para a vida, né? E todos os dias eu agradeço a Ele. Agradeço a Deus. Por Ele ter chamado, né? Por Ele ter escolhido. Sim. E por você... Mas não tem como, né? A partir do momento... O ser humano pode viver como ele quer viver. A gente já teve vários exemplos aqui, né? Pessoas que participaram conosco no podcast, dizendo que tentaram de tudo. Mas tentaram de tudo mesmo. Teve um que participou conosco que disse que ele trocava de carro todo mês. Só pela cor do carro. Ele disse, não gostei dessa cor. Ele buscava felicidade, buscava refúgio, buscava em tudo, mas não encontrou. Só encontrou em Jesus. É interessante que hoje eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele tem permitido a medicina evoluir de uma forma muito tremenda. Porque a misericórdia dele é muito grande sobre a humanidade. E Deus, agora os cientistas descobriram que há um lugar dentro de nós que é vazio. Então teve esse estudo e é vazio. Literalmente. Vazio. Então o que eles agora começam a falar? Fala que esse lugar é o nosso eu. Né? Que tem que amar o nosso eu. Mas na verdade ali é o lugar de Deus. Né? Então assim, até a ciência tem evoluído nesse sentido e tudo aponta para o Criador. Por mais que eles não aceitem, por mais que as pessoas resistem ainda. Então Deus tem permitido a psicologia, a psiquiatria evoluir de uma forma extraordinária. Por quê? Porque a misericórdia dele é muito grande sobre a vida das pessoas. Então aqui eu posso não ter o meu pai, não ter a minha mãe, tem esse buraco, né? Mas quando Deus vem, Ele vem e preenche todo esse vazio. Então não importa de onde você vem. Não importa se você não teve uma família. Você pode mudar a sua história. E em maio desse ano eu perdi o meu pai por alcoolismo. E hoje eu conto esse testemunho e dou muita glória a Deus por isso. Porque o meu pai teve uma vida falida em todas as áreas. Emocional, familiar, profissional.
Então ele foi um homem falido em todas as áreas. E eu sempre clamei muito a Deus pela salvação da alma do meu pai. E o meu pai, infelizmente, ele faleceu com problemas do coração, com 67 anos, em maio. E quando o meu pai partiu, eu falando com Deus, e Deus me deu aquele aconchego e falou ao meu coração: você tem a oportunidade de fazer tudo diferente do seu pai. E Deus me deu essa oportunidade de ter minha família, meu esposo, o meu filho. Então Deus me deu essa oportunidade, então eu sou muito grata. Então eu pude mudar a minha história. Então, mesmo se você não tem o pai e uma mãe, não é motivo para ficar parado. Cristo, ele vem e nos preenche esse vazio. Ele nos dá uma nova chance, né? Todos os dias. Você dia. poderia dizer assim, não, a minha vida, a minha mãe foi assim, meu pai foi assim, eu vou seguir o mesmo caminho, né? Mas Cristo colocou um ponto final nessa história de falência, eu nem digo né? que Cristo, né? Porque Cristo Ele deu uma oportunidade. Deu uma oportunidade e eu peguei. Aceitou. Então não deixe a oportunidade de hoje para amanhã. Porque realmente, certamente ele deu muitas oportunidades também ao seu pai, sim. né? Mas às vezes é o homem realmente que não quer. É isso. Eu espero que você que está nos assistindo, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, seja onde for que essa palavra vai chegar, nunca se esqueça disso. Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e ele nasceu por mim e por você também. Não importa a tua crença, não importa aquilo que você pensa, aquilo que você já fez, não importa. Você tem uma chance hoje, nesse momento, de olhar para o céu e dizer assim: Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te conhecer, eu aceito o teu nascimento, o teu sacrifício, e hoje eu creio que o Natal realmente significa o teu nascimento, o nascimento do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pastora Dayana, mais uma vez eu quero pontuar, né, o projeto que a pastora Dayana tem aqui em Portugal, que se chama Saras, né? Vai estar bem representado aqui. Você que quer conhecer, está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, né? Temos ali uma mulherada pronta para te receber, para conversar, para te dar uma palavra amiga, né? É só jogar no Instagram, Saras Portugal. Saras Portugal, ou pode deixar também um recado nos comentários aqui que a gente vai estar direcionando aí o WhatsApp da pastora Dayana, tá bem? Das outras irmãs. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, né? Demorou, mas chegou. Pensa uma mulher da agenda difícil, né? E hoje, às 18 horas, a pastora Dayana vai estar também ali na igreja Rehobote, em Pedroso. Você, de repente, que quer conhecê-la um pouco melhor, faça uma visita. Ministério Apostólico Rehobote. É só jogar no Facebook que você vai achar, ou no Instagram. Pode ficar à vontade, pastora, para falar alguma coisa, suas considerações finais e dar um abração para esse povo, tá bem? Tá bom. A mensagem que eu deixo é que você, nesse Natal, coloque prioridades. E que essa primeira prioridade, Cristo seja o centro dela. E faça o seu projeto de vida, se organize, e Cristo seja o primeiro da lista. Porque com Ele as outras coisas vai ser suave. Aquilo que você nunca pensou em alcançar, eu tenho certeza. Então batalhe pelos seus sonhos, pelos seus projetos, e Cristo sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Que a gente venha estar no centro da vontade de Deus e que Ele venha estar no centro das nossas vidas também, amém? Um forte abraço e que seja um final de ano diferente de todos eles. E não espera o ano virar, comece hoje mesmo, amém? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né, pastor? E as demais coisas vão ser acrescentadas nesse ano de 2025 na tua vida, amém? Mateus 11:28 fala assim: vinde a Ele, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se você já buscou refúgio em tantos lugares, seja no alcoolismo, na droga, na prostituição, seja onde for,
e você não encontrou, porque certamente você não encontrou nesses lugares, vinde a Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele é a solução. Dominical Cast vai ficando por aqui. Até domingo que vem, no nosso último episódio do ano. Um abraço, até lá!